a todo o povo de Deus, com a graça, com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar, ficar à vontade e continuar a glorificar a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Xavier, pelo convite e pela confiança que nos entregou em trazer uma palavra para a sua igreja nessa noite. Louvar a Deus pela vida do diácono José Pedro, amigo de longas datas, presbítero José Vitoriano, além de ser meu irmão em Cristo, é meu irmão na carne, e dizer que é um prazer em estar aqui nessa noite para trazer uma palavra ao seu coração. Quero dizer que não sou um grande pregador, até que eu tinha um sonho de ser um grande pregador. Quando eu me converti, eu admirava os grandes pregadores, aqueles pregadores de pegada, aqueles pregadores que levantavam a plateia. Eu tinha esse sonho, até que eu ensaiava, mas eu congreguei por alguns anos na Assembleia de Deus e fui nomeado a professor de escola bíblica. E quem é professor de escola bíblica muda a forma de pregar, porque um professor, a vontade de um professor é que as pessoas aprendam. E então eu mudei a minha forma de pregar, pastor Xavier. O meu desejo é que eu traga uma palavra e que alguém, quando chegue em casa, que coloque a sua cabeça num travesseiro, venha na sua mente: e eu aprendi algo de Deus nesta noite. Eu recebi algo de Deus nesta noite. Não adianta eu balançar, eu sacudir vocês, e quando chegar em casa, vocês não saberem nem onde eu preguei a palavra. Então, eu quero ser bem rápido para não enfadar a vocês, mas Deus tem uma palavra para você. Eu quero trazer um tema, eu quero falar um pouquinho sobre tempestade. Tempestade é algo que ela vem, não importa quem está na frente, não importa quem está pelo meio, não importa quem, a sua situação financeira, a sua posição social, ela vem. Ela vem, e eu vou levar a você um pouquinho de experiência de palavra vinda de Deus. Ela tem dois destinos ao falar em tempestade. Ela nos leva como sair dela, o que fazer para sair de uma tempestade, ou o que não fazer para sair dela. Existem esses dois caminhos: ou o que fazer, ou o que eu não faço para sair dela. E eu quero falar o que fazer para sair de uma tempestade. A primeira tempestade, eu reservei 4 tempestades. Na Bíblia, eu descobri 4 tipos de tempestade. A primeira está no livro de Jonas, no capítulo 1, quando Deus traz uma palavra, vem a Jonas e diz a Jonas que ele vai dar um recado à cidade de Nínive. E ele desce a cidade de ao porto de Jope e dá as costas para Nínive e entra numa embarcação com destino a Tarsis. Chega no porto, compra um bilhete de passagem, entra num navio com destino a Tarsis, quando na verdade a missão que Deus deu para ele foi para Nínive, mas ele entrou numa embarcação para Tarsis.
o dono do navio vende a passagem e coloca Jonas dentro do seu navio. No versículo 4 diz que, no capítulo 1 de Jonas, que quando Jonas entra, deita, dorme, e Deus levanta uma grande tempestade contra aquela embarcação. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que a tempestade veio contra Jonas, mas eu lhe digo, eu lhe afirmo que Jonas não sofreu dano algum porque estava dormindo. A tempestade veio contra a embarcação. E começa uma grande tribulação naquela embarcação. As águas balançam, move aquela embarcação. O marinheiro, o capitão daquela embarcação, joga as mercadorias, faz de tudo para conter aquela tempestade. E lá para as tantas, quando não tem mais o que fazer, desce no porão e está Jonas dormindo. E os marinheiros trouxeram Jonas à presença do capitão. E o capitão tem o cuidado de dizer, perguntar: quem és tu? Para onde vai? De onde vem? Quem é teu Deus? Ele disse na maior calma do mundo: o meu Deus é o que fez o mar e fez a terra, mas eu estou aqui desobedecendo esse mesmo Deus. Eu entrei na sua embarcação desobedecendo o Deus que fez os céus e a terra. O capitão daquela embarcação disse: então, pega o que é seu e cai fora. Ele disse: cai fora? Jamais, jamais eu vou sair. Se quiser que eu saia, pode olhar no texto, me pegue e me jogue fora. E foi o que os marinheiros fizeram. Pegaram Jonas e jogaram nas profundezas do mar. Quando o texto diz que quando jogaram Jonas daquela embarcação, houve calma. Acalmou-se o mar, acalmou-se a embarcação. Irmão Dário, e o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer nessa noite que nessa primeira parte de tempestade, você está passando por alguma delas. E se você está passando por essa, eu quero te dizer que só vai passar quando você jogar fora o Jonas que está na sua vida, o Jonas que está na sua embarcação, o Jonas que está caminhando do seu lado. Você pode até me dizer agora: não tem nenhum Jonas na minha embarcação, mas eu quero te dizer que tem. Se o Jonas que está na tua vida, na tua embarcação, no teu negócio, não se chama Jonas, mas ele se chama Pedro, Manel, se chama qualquer um outro nome, mas existe um Jonas navegando na tua embarcação e causando tempestade para a sua vida. Jogue o seu Jonas fora. Outro dia eu estava pregando esse mesmo assunto na igreja em que eu congrego, na escola dominical. Quando eu comecei nesse assunto, que eu disse: joga o teu Jonas fora. Um jovem saiu do grupo, levantou-se do grupo e disse: já vai mexer com a minha namorada. É porque o Jonas dele era namorada, que não estava deixando ele buscar a Deus, não estava deixando ele ser feliz, não estava deixando ele glorificar o nome do Senhor, estava atrapalhando a sua embarcação. Então só vai ter calma no teu barco quando você jogar fora o seu Jonas. A segunda está lá em Marcos capítulo 4 e o versículo a partir do 22, quando Jesus dispensa uma multidão e disse aos seus discípulos: entraremos num barco, iremos ao outro lado fazer uma missão. E o primeiro passo que
os discípulos fizeram para entrar naquela embarcação foi despedir uma multidão e entra Jesus consigo no barco. Entra Jesus consigo no barco, e quando os discípulos entram no barco, dispensando a multidão, eles caminham em mar adentro, mas eles tomam a direção do barco. Os discípulos tomaram a direção do barco, e Jesus vai à polpa do barco. A polpa é um lugar inferior do barco. Coloca um travesseiro sobre a cabeça e dorme. E os discípulos seguem mar adentro na direção do barco. E o texto diz, pastor Xavier, que começa uma grande tempestade sobre aquela embarcação. E eu quero lhe dizer que se você não está passando uma tempestade por causa de um Jonas, mas você está passando uma por causa que você deixou Jesus dormir na polpa do teu barco e está tomando a direção do teu negócio. Você está tomando a direção do rumo do seu propósito, enquanto Jesus está na polpa do barco dormindo, e você na direção, e sobreveio uma tempestade sobre o teu barco. E agora você está procurando uma saída. Você está procurando um jeito de cessar a tempestade. Você está procurando uma forma de defender-se da tempestade. Ali tinha homens experientes em embarcação. Ali tinha homens experientes em pescaria, mas não continha a tempestade que estava sobre o barco. Até que, depois de muito tempo, depois de muita aflição, levantou-se Pedro e lembrou que Jesus estava com ele. Jesus estava na embarcação. Faltava apenas despertar o mestre. Nessa segunda parte da tempestade, Jesus está contigo. Jesus está no teu barco, e tu estás aflito e não sabe que Ele está contigo. E só falta uma coisa, só falta uma simples coisa. Pedro veio em direção à polpa do barco, que era na parte inferior. Aí Pedro vem, dobra seu joelho, bate na porta onde Jesus está dormindo. Jesus desperta e acabou toda a aflição do barco. Ei, está faltando você despertar o mestre que está no teu barco. Está faltando você chamar Jesus pelo teu nome e sair da direção do barco. Saia da direção, rapaz. Chame ele, desperte ele, que ele é quem vai acalmar essa tempestade que está sobre você. Está contigo, está no barco, mas veio a tempestade. Só precisa acordar o mestre, despertar o mestre. Quando a irmã disse aqui que buscava pela madrugada, eu vi que ela é vitoriosa, porque quem desperta o mestre pela madrugada tem vitória de Deus. Não há demônio que suporte, não há barreira que suporte um despertamento do mestre pela madrugada, pelas primeiras horas do dia. Esta é a segunda tempestade que talvez você esteja passando por ela. Tomou direção do teu negócio, do teu propósito, e não deixou que o mestre dirigisse o teu barco. Você aprenda isso, que primeiro é o mestre quem dirige o teu barco. E a terceira, meus queridos, lá em Mateus capítulo 14. Mateus 14 e 36, 37, 38 até o 41.
ele também, Jesus dessa vez, ele manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado, e disse: vão andando, daqui a pouco eu chego lá, daqui a pouco eu acompanho vocês. Dessa forma foi diferente da outra, que ele entrou no barco, disse: vamos para o outro lado, mas foi junto. Mas dessa vez não, ele disse: vocês vão, eu vou orar, despedir a multidão, e daqui a pouco eu chego lá. E o texto diz que quando eles estavam em alto mar, lá pela 4ª vigília da noite, no final da 3ª vigília da noite, começou outra tempestade. Só que dessa vez Jesus não está no barco. Dessa vez Jesus não está no barco. E começam as ondas balançar o barco. Os discípulos se apavoram e começam a reclamarem, começam a se queixarem, que talvez seja o que você está passando agora. Cadê ele que não me escuta? Cadê ele que não chega? Por que que ele me mandou dizendo que viria e não chegou até agora? Ei, tem pessoas aqui dizendo isso toda vez que dobra seu joelho. Por que que eu estou passando essa tempestade e ele não me socorre? Ele não está no barco. Você sabe que ele não está. Você sabe que ele te prometeu em vir depois. Mas você está dizendo: por que que ele não escuta a minha voz? Por que que ele não escuta o meu clamor? Por que que ele não vem me socorrer? Mas chegou um momento na 4ª vigília da noite, às 3 horas da manhã, que lá vem Jesus andando sobre as águas. Lá vem Jesus andando sobre a aflição dos discípulos. Lá vem Jesus andando para resolver os problemas dos discípulos sobre o problema. Ele vem por cima das ondas, por cima do mar, por cima do problema, para socorrer os discípulos que clamavam. E agora? E o que eu faço para o mar se acalmar? Quando ele se aproxima, os discípulos não acreditam. Ei, tem momento na sua vida, tem momento do seu clamor, que você clamou tanto, que quando ele chega, você não acredita. Tem momento que ele chega diante de ti, e você não acredita que é ele. 11 discípulos disseram: não é ele, é um fantasma. Não é ele, é um fantasma. Aumentou a tensão dentro daquele barco. E Pedro levanta-se num barco e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até a ti. Agora vem o recado do que fazer para se livrar desse tipo de tempestade. Jesus disse: vem, vem, Pedro. E o texto diz que Pedro pulou do barco, andou sobre as águas. Os pregadores só falam que Pedro ia afundar, mas não diz que Pedro andou até encontrar e pegar na mão de Jesus. E eu lhe digo nessa noite, você que clama, você que busca, você que está sentindo-se desprezado no meio de uma tempestade, e agora sentiu que ele está bem aqui. Você sentiu que ele está bem diante de ti. Agora saia do meio da tempestade, pula nas águas e vai ao encontro dele. O texto diz que quando Pedro disse: eu vou sair do barco, quando Pedro disse: eu vou pular do barco, eu vou sair dessa tempestade, os 11 disseram: se sair morre, se sair é afogado, se sair naufraga. Mas Pedro não escutou.
conversa contrária, Pedro ouviu o que Jesus tinha dito: vem, Pedro. E Pedro foi e alcançou a mão do Senhor. Aleluias. Ei, tem pessoas que estão passando por uma tempestade, está passando por uma dificuldade tão grande, e está tendo a oportunidade de sair desse barco. Jesus está chamando você para sair dessa situação, e você só não sai porque está ouvindo. Você está ouvindo alguém dizer: não vá que você vai morrer, não vá que você vai se dar mal. Mas Deus quer lhe tirar desta situação. Deus quer tirar você dessa tempestade. Aleluias. Aleluias. Tem tempestade, só se livra quando você pula e anda sobre as águas. Essa foi a terceira. E eu já concluo, encerro, falando só um pouquinho da quarta. A quarta refere-se a Paulo quando foi preso. Foi preso em Israel. Foi condenado à pena máxima, foi condenado à morte, e agora Paulo vai ser transportado para Roma. De novo, Paulo vai entrar em um navio. Paulo vai ser transportado de Jerusalém até Roma, num navio, no alto mar. De novo, outra tempestade. Só que nessa, Jesus não mandou ele ir. Jesus não estava na embarcação, nem mandou e nem prometeu de chegar depois. Mas Paulo foi, porque foi obrigado a entrar no navio para ser transportado a Roma, condenado injustamente para ser morto. Só que o texto diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do 27. O 27 já diz que na quarta noite de viagem, Deus vem a Paulo e disse: Paulo, num sonho, Paulo dormindo, aí Deus vem e disse: Paulo, eu vou naufragar essa embarcação. E Paulo desperta do sonho e vai, diz o capitão daquele navio: olha, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu propago, vai naufragar essa embarcação. Eles não acreditam, porque a embarcação é segura. Aquele marinheiro, aquele capitão, já tem várias viagens naquela rota, e disse: não vai acontecer nada. Mas o texto diz que quando é na 14ª noite, aí começa o encontro de águas. As águas se chocam, um mar com o outro, e junta aquela embarcação e leva para um lugar fora da rota. E começa uma outra tempestade, a quarta e a última tempestade. E Paulo está lá, tranquilo, sabendo que Deus vai naufragar aquela embarcação, sabendo que não vai morrer, porque Deus já tinha dado a garantia que Paulo não morreria. E quando o navio é levado a um lugar chamado Encontro das Águas, o navio é partido ao meio. E é bom saber que naquele navio está Paulo e todas as suas acusações escritas em pergaminho, para quando chegar em Roma, ser morto. Só que o navio é despedaçado em alto mar. O navio é partido ao meio. O navio é jogado no fundo do mar. E dali, Paulo sai a nado, abraço. A noite é fria, a noite é chuvosa, a noite é dificultosa. Mas Paulo, o texto diz que Paulo encontra uma ilha, por nome de Ilha de Malta, que quer dizer terra de mel.
terra de mel. E o que eu quero lhe dizer é que Paulo sai de um navio naufragado, Paulo sai de uma embarcação destruída, Paulo sai de uma embarcação devorada, sai de um navio encalhado e sai nadando até alcançar uma terra de mel. Eu quero te dizer que se você está passando por esse tipo de tempestade, se você está passando por essa embarcação que está encalhada, que está encalhando, está se espedaçando, mas Deus vai lhe levar uma terra de mel. Você vai se amparar numa terra de mel. Deus vai tirar você do navio encalhado para colocar você em terra boa, em posição boa, num altar, num canto que você nunca esperou na vida. Paulo nunca esperou de chegar àquela ilha. Paulo pensava em morrer, mas nadou, lutou e conseguiu chegar naquela ilha. Eu já finalizo dizendo a você o seguinte: que Paulo, ao chegar naquela ilha, pousou naquela ilha e achou que a sua luta não teria chegado ao fim. Porque numa ilha, pastor Xavier, ilha é ilha. Você olha para um lado, não vê terra. Você olha para o outro, não vê saída. Você olha para a sua esquerda, para a sua direita, não vê nenhuma saída. Estou numa ilha. Não morri, mas estou numa ilha. Não morri, mas estou numa situação difícil. Mas no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, no versículo 11, diz o texto que sai um navio da cidade de Alexandria, sai um navio daquela cidade e passa na ilha de Malta, depois de 3 meses, e apanha Paulo para levar ao seu destino. Aquele navio vem, pega Paulo na ilha de Malta para concluir o seu destino. Só que com um detalhe: as suas acusações que levavam à morte já está no fundo do mar. Porque o navio que vinha as acusações de Paulo naufragou, Deus afundou, ela desceu nas profundezas do mar. Agora Paulo viaja para Roma com glórias. E eu quero dizer a você nessa noite: está vindo um navio aí para lhe tirar da ilha de Malta. Está vindo aí uma navegação para lhe tirar da ilha de Malta. Você é vitorioso. Você vai sair dessa noite com vitória. As acusações que tinha contra você acabaram. Tudo aquilo que estava preparado contra você ficou no fundo do mar. O navio está chegando. O navio está chegando. E você vai pousar agora com segurança. Você vai dizer: eu venci as 4 tempestades, porque Ele estava comigo desde o princípio. Em momentos que eu achei que Ele não ouvia o meu clamor, há momentos que eu pensei que Ele não ia chegar. Eu quero dizer um detalhe a você: que nas 4 tempestades, nesses 4 textos, todos, Deus colocou a mão no meio. Todos. E eu quero te dizer: a tempestade maltrata, a tempestade judia, a tempestade deixa você de baixo astral, mas não morre. Não morreu ninguém. Eu quero lhe dizer que Deus tem cuidado de ti. As tempestades podem vir, mas não morre ninguém. Aleluia, labassuriadas. Glória a Deus. Tem pessoas que estão passando por essa situação, estão passando por uma dessas situações, mas o Senhor, que fez os céus e a terra, está vindo com providência para resgatar você dessa situação. Receba a vitória
em nome de Jesus.